Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Tia Lu, espero que sim. E hoje eu tô aqui para fazer uma experiência com vocês, bem legal. Vocês já devem se lembrar dela, ela tá na nossa apostila. Por isso que eu vou pedir para vocês darem uma pausadinha no vídeo e irem pegar a apostila de vocês, tá bom? Vocês vão abrir ela em Ciências, na página 16. E aí vocês voltam para acompanhar o vídeo, tá? Essa experiência, ela vai falar sobre a solubilidade de alguns líquidos, tá? E de alguns materiais. Para poder realizá-la, nós vamos precisar de 9 copos transparentes, que já estão aqui do lado na mesa da Tia Lô, e de alguns materiais. Nós vamos precisar de mel, pó de café, que a Tia Lô depositou nesse copo, mas ele tá cheio de pó de café, açúcar, água quente, que eu coloquei numa garrafinha térmica para não prejudicar nosso experimento, óleo de cozinha normal e água fria ou em temperatura ambiente. Tudo isso, pessoal, já tá explicadinho certinho na nossa apostila. Tá falando a quantidade de tudo que nós vamos precisar, tá bom? Caso alguém queira fazer novamente o experimento em casa. Eu vou seguindo as etapas e conforme eu for fazendo os experimentos, tem alguns campos na apostila de vocês para serem preenchidos, tá bom? Para facilitar, eu espero que vocês vão preenchendo conforme eu vá falando, tá bom? Vai pausando o vídeo e vai colocando sua resposta. Na primeira etapa, nós vamos pegar um copo, tá? E ele pede para que nós adicionemos nesse copo água fria, 100 ml. Vou tirar esse pauzinho que é pra gente poder mexer, tá bom? Então eu vou colocar um pouco de água fria nesse copo. E em seguida ele pede que nós coloquemos uma colher de açúcar. Agora é só misturar bem. Como vocês podem ver, a água ficou um pouquinho amarelada, porém eu não tenho quantidades de açúcar. O que aconteceu aqui? O açúcar se dissolveu por completo na água, tá bom? Então, nós podemos responder no campo, na etapa 1 do copo 1, que o açúcar foi dissolvido totalmente. Agora, eu vou pegar o copo de número 2 e vamos ler o que vamos adicionar nele. Água fria novamente, 100 ml de água fria. E uma colher de pó de café. Aqui, ó, como nós podemos ver, se dissolveu um pouco de café, um pouco depositou ao fundo e um outro tanto que nem se misturou com a água ficou na superfície. Então, como que nós podemos responder essa questão? Que o pó de café ficou parcialmente dissolvido, sendo grande parte depositada no fundo do copo. No copo de número 3, nós vamos ter que adicionar 100 ml de água fria. Eu tô fazendo uma medida meio no olho, tá bom, pessoal? Só para demonstrar como esses materiais se dissolvem na água. E depois nós vamos acrescentar uma colher de óleo de cozinha, normal. Pessoal, o que nós podemos notar quando foi adicionado o óleo nesse copo? Eu vou mexer, que eu ainda não mexi, mas por mais que eu mexa para um lado, para o outro, o que acontece? O óleo volta e sobe para superfície, ele não se mistura com a água. Então, nós podemos responder que o óleo não se mistura com a água, formando uma camada acima da água. Agora, nós vamos para a etapa de número 2 da nossa apostila, ok? Onde vamos mudar a quantidade dos elementos a serem misturados na água. Novamente, vou colocar 100 ml de água gelada no copo de número 4. E colocar agora, em vez de 3 colheres de açúcar. 1, 2,
3. E mexer. Depois de mexer bastante, pessoal, o que a gente nota? O açúcar se dissolveu? Sim, porque nós podemos perceber que a água ficou um pouco amarelada. Porém, repara que no fundo do nosso copo, nós temos uma grande quantidade de açúcar que não se dissolveu. Então, nesse experimento, nós podemos concluir o quê? Que o açúcar se dissolveu parcialmente, ficando uma grande quantidade depositada no fundo do copo. Agora, vamos para o copo de número 5, ainda na segunda etapa da nossa experiência. Nós vamos adicionar água fria novamente. E em seguida, como nós já duplicamos, triplicamos, na verdade, a quantidade de açúcar, agora nós vamos triplicar também a quantidade de café que vamos adicionar. São 3 colheres. Pessoal, vocês podem ver, eu tô mexendo bastante, tá bom? E por mais que eu mexa, o café se dissolve? Sim, se dissolve muito bem, inclusive, porque a quantidade triplicou. Porém, grande parte do café que eu coloquei não consegue se dissolver, tá bom? Vou mostrar aqui de cima pra vocês. Ainda tem o café aqui na quantidade superior, ó. Ele na água tá bem turva, então isso quer dizer que o café, ele se dissolve, mas não por completo, e a quantidade de café que fica superior à água ou depositada ao fundo, porque aqui nós não enxergamos, aumentou também bastante. Agora, o copo de número 6, na segunda etapa de nossa experimentação. Nós vamos adicionar 100 ml de água fria, uma colher de óleo de cozinha, e uma colher de mel. Pessoal, por mais que eu mexa, vocês conseguem ver que não há mistura entre os 3 elementos? Olha só, o mel, conforme ele pinga no copo, ele vai ser depositado automaticamente no fundo, porque a sua densidade é maior do que a da água. Já o óleo é muito menos denso, então ele fica na superfície. Como que nós podemos responder, então, a questão sobre o copo número 7, na segunda etapa do nosso experimento? Nós podemos escrever que não houve a mistura entre os 3 componentes, formando 3 camadas diferentes dentro do copo, sendo o mel depositado ao fundo, seguido pela água, e na superfície nós temos o óleo de cozinha. Agora nós vamos para a página número 17 para cumprir com a terceira etapa da nossa experimentação, tá bom? No copo de número 7 agora vai mudar um pouquinho, nós vamos começar a adicionar água quente em vez de água fria e ver como que essas soluções reagem em um ambiente diferente. ml de água quente. E agora, eu não vou colocar apenas uma colher de açúcar, eu vou colocar 3 colheres. Pessoal, mexi bastante, igual fiz com os outros copos, e vou parar para vocês observarem. O açúcar se dissolveu completamente. Vamos comparar com o copo número 4, que é aquele que a gente fez a mesma coisa, só com água fria. Olha lá no fundo, galerinha. Quanto açúcar depositado no fundo desse copo, porque não foi dissolvido numa água fria. Já na quente, dissolveu por completo. Então, é exatamente isso que nós vamos responder no campo do copo número 7, que o açúcar se dissolveu completamente. No copo de número 8, nós vamos adicionar água quente novamente.
E em seguida, 3 colheres de pó de café. Reparem que no momento que eu jogo, o pó já começa a dissolver sem que eu precise mexer esse copo. Pessoal, em questões de segundos, o pó se dissolve na água. Quero que vocês deem uma analisada aqui dentro, como tá totalmente líquido. Eu não tenho café depositado no fundo desse copo. Ao contrário do outro copo, que apesar de ser menor, né, tem a mesma quantidade de água. Olha a diferença da densidade destes líquidos. Enquanto eu tenho um completamente líquido, eu tenho um pastoso. Por quê? Porque neste caso o café não se dissolve. O que nós respondemos então no campo do copo número 8? Que a quantidade de café que foi dissolvida foi quase por completo. E a água ficou uma tonalidade totalmente escura. Agora, por último, o copo número 9, nós vamos adicionar água quente. Como ele é um copo maior, vai ter um pouquinho menos de água dentro dele, tá bom, pessoal? Depois da água, nós vamos repetir a mistura com óleo de cozinha e com mel. Será que agora eles vão se misturar, já que a água tá quente, em outra temperatura? Vamos ter que fazer a experimentação para poder ver. Ó, o óleo já subiu para a superfície do copo, ele não se misturou. E agora é a vez do mel. Pronto. Pessoal, olha só, nem precisei mexer muito esse copo. E nós observamos 2 ou 3 camadas nesse copo? Apenas 2. Nós podemos escrever, então, que formaram-se só 2 camadas, visto que o mel se dissolveu completamente na água quente, enquanto o óleo continuou depositado na camada superior à da água. Bom, agora nós já fizemos nossa experiência, conseguimos constatar várias coisas diferentes. Enquanto eu falo, vou deixar esses copos aqui na frente, porque a hora que vocês forem responder as questões, quem quiser dá uma pausa, volta um pouquinho o vídeo, tá bom? Vocês vão responder agora as questões de 1 a 5 da nossa apostila da página 17. E na próxima videoaula, em que eu vou falar sobre ciências, eu faço a correção dessas atividades, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e boa atividade!